Olá a todos, hoje, dia 20 de abril de 2022, quarta-feira, mais uma sessão de estudos do Livro dos Médiuns. Felizes por estarmos aqui mais uma vez reunidos e aprendendo acerca desse importante livro que dá continuidade ao Livro dos Espíritos. Esse sim, como nós tivemos já uma pergunta a respeito da sequência dos livros, esse é um livro que dá seguimento ao Livro dos Espíritos. Os demais podem ser trabalhados de forma simultânea, ou um na frente do outro, mas o importante é que todos nós tenhamos o conhecimento do livro, dos livros da codificação, que eles são o alicerce, a base daquilo que a gente precisa realmente estudar quando se trata da doutrina dos espíritos. Desculpa, eu fiz um pequeno remanejamento aí que tinha uma tela bem na frente da minha leitura. Bom, como é uma série de mediunidades, as diferentes variedades de médiuns, então a gente tomou por prática, né, a gente fazer a nossa recapitulação muito rápida, né? Então, nos itens 189, nós tratamos dos médiuns de efeitos físicos. Kardec relaciona uma série deles, mas comparados depois com o de efeitos intelectuais, existem muitos outros de efeitos intelectuais. Num primeiro momento, nós percebemos que a doutrina espírita, ela nos mostra que havia um chamamento, um chamar de atenção dos espíritos para com os encarnados. Então, os efeitos físicos eram muito mais preponderantes, porque foi a maneira que foi chamada a atenção. Então, nós percebemos como as coisas são realmente passo após passo, de forma organizada, de forma muito bem elaborada, porque afinal são espíritos muito elevados que têm essa missão de cuidar da evolução da humanidade, oferecendo recursos e tudo mais. Enfim, o item 189 trata dos médiuns de efeitos físicos. Então, são diferentes variedades de médiuns. É um quadro, esse capítulo, né, Médiuns Especiais, capítulo 16º, ele trata justamente disso, né, da diferenciação dos médiuns. Vamos lembrar sempre que, assim, tem diferentes tipos de mediunidades e para cada mediunidade tem diferentes intensidades ou sensibilidades, desde o quase nada até o intenso, que a gente costuma falar de... como é que é a palavra, Verinha? Ostensivo, né? Então, essa palavra é muito usada na doutrina espírita, que eu deveria ter de cabeça, mas como eu ando esquecendo de coisas, então vocês dão desconto aí. Então, só lembrando, né, como é extenso, né? Então a gente já viu médiuns tiptólogos, médiuns motores, de translação e suspensões, de efeitos musicais, de aportes, os noturnos, né? Tudo quanto a mediunidade, os pneumatógrafos, os curadores e os excitadores. No item 190, são os efeitos intelectuais. Qual a diferença entre um e outro? Efeitos físicos ferem os nossos 5 sentidos. Efeitos intelectuais se passa dentro do médium, na cabeça do médium, na mente do médium, na sensação do médium, né? Então, e só ele tem a experiência. Ao passo que os outros, quem estiver na mesma circunstância, ocasião, sala, vai ver. Por exemplo, tiptólogos, vai ouvir ruído. Motores, vai ver coisa se movimentar. Translações e suspensões, vai ver coisa levitar. Efeitos musicais, vai ver as teclas do piano baixar, subir e baixar e gerar o som, e assim por diante. Do outro lado, nós falamos dos médiuns audientes, aqueles que ouvem, os médiuns falantes, aqueles que falam, são os psicofônicos, né? Os videntes, que veem espíritos. Então, podemos estar numa sala com 100 pessoas e o médium está vendo um determinado espírito. Só ele vê aquele espírito, ninguém mais vê. Então, está ocorrendo
dentro dele, na percepção dele, né? Os inspirados de pressentimentos, e assim vai. E eu pulei o pintores ou desenhistas. Não foi, não foi porque eu quis, né? Mas sim porque passou. Mas hoje a gente vai começar com eles. E os musicais. A gente já viu os musicais, e que está falando do médium que faz a música, canta a música, ele é inspirado a escrever uma música, a tocar um instrumento. Então esse é fenômeno intelectual, diferente do médium de efeitos musicais, que são de efeitos físicos. Como nós falamos, a tecla do piano baixa, sobe, baixa e gera o som. Então, esse é de efeitos físicos. E está todo mundo ali ouvindo. Já os médiuns musicais, ele, na cabeça dele, na mente dele, ele está percebendo, ouvindo a música, está tocando, ou então os espíritos estão se utilizando dele para tocar um instrumento. Tá? Então, esse é a recapitulação. Então, o que a gente não viu da outra vez, né? na outra sessão, que são os médiuns pintores ou desenhistas. E é interessante que ele dá um exemplo da Revista Espírita, que é aquele gravação em metal, que é quase que uma escultura, né? Porque tem alto e baixo relevo, né? Então, o alto relevo é da placa de metal e o baixo relevo é um risco que se faz, né? Para que possa separar a parte com tinta e a parte sem tinta, para fazer o efeito de carimbo, né? O de offset, né? de imprimir. Mas vamos falar a respeito, vamos saber. Os que pintam, então os médiuns, pintores ou desenhistas, são os que pintam ou desenham sob influência dos espíritos. Veja bem, influência dos espíritos. Então, efeitos intelectuais. Tratamos dos que obtêm produções sérias. Nós estamos falando desses, tá? Pois não se poderia dar esse nome a certos médiuns que os espíritos zombadores fazem produzir coisas grotescas que desacreditariam o estudante mais atrasado. Então, ele está preocupado em falar, olha, estamos falando de médium sério, tá? Os médiums que se deixam levar por qualquer tipo de espírito, que são alvo das brincadeiras, então esse deixa para lá, né? Na Revista Espírita de agosto de 1858, Kardec dá um exemplo, que é esse que nós vamos ver, só que também ele fala de um caso de um médium que usou um enorme número de folhas para fazer o desenho de uma catedral, né, a fachada de uma catedral, no tamanho natural. Aquilo era uma brincadeira de um espírito. Então, é como a comunicação. Tanto pode haver comunicação séria, como pode haver comunicação de espíritos zombeteiros. Então, do mesmo jeito, o resultado do trabalho, no caso uma pintura, um desenho, pode ser de um espírito bem intencionado, e, no outro lado, pode ser também de um espírito mal intencionado. O que vai permitir é o tipo de reunião que está sendo feita, é o tipo de médium que isso nós vamos ouvir também mais na frente, quanto a esse comportamento, tá bom? Os espíritos levianos são imitadores. Quando aparecem os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu grande número de pretensos desenhistas, com os quais os espíritos brincalhões se divertiram, fazendo-os produzir as coisas mais ridículas. Um deles, para eclipsar os desenhos de Júpiter, se não pela qualidade, ao menos pelo tamanho, fez um médium desenhar um monumento que exigiu o número suficiente de folhas de papel para atingir os seus 2 andares. Os 2 andares desse monumento, né? Muitos outros fizeram desenhar supostos retratos que eram verdadeiras caricaturas, eram verdadeiras, assim, como é que eu posso dizer, garranchos, né? Então, aí ele fala, dá uma olhada lá na Revista Espírita. Na Revista Espírita, teve um médium que o nome dele vamos ver se eu falo certo, né? Victorien Sardou. Ele desenhou a casa de Mozart. Na Revista Espírita, o Kardec fala, olha, nós não vamos questionar a validade ou não, mas
uma coisa é se é a casa de Mozart, se não é, isso deixa a critério de todo mundo, né? Mas esse autor, esse médium, não sabia desenhar, não sabia gravar, e que o desenho que oferecemos, esse, né, apresentado, é uma água forte, né, que é a gravura em metal, que a gente falou, né, que usa o ácido nítrico para poder... então, a parte que não vai ser corroída, ela é pintada. E a parte que vai ser corroída é a que não foi pintada, e aí fica baixo relevo. E aí é possível fazer a impressão, né? Então, essa é a gravura em metal, ou antigamente se chamava água forte, feita sem modelo nem ensaio prévio, em 9 horas. Em 9 horas, o médium fez tudo isso aí, né? E isso está na Revista Espírita. E está a respeito também que ele fala dos espíritos mistificadores, esses que querem fazer brincar, né, com isso. Então, é um trabalho muito detalhado. Imagine isso aí tudo para uma pessoa que não sabe, um leigo, né, na metalografia. Eu conheço alguém que faz trabalho, que é, por coincidência, minha filha. Ela fazia isso muito bem, eu lembro o tempo que levava. Ela pegava placas de cobre e fazia os desenhos, tudo. Depois fazia o tratamento, né, no ácido, e aí ela tinha quantos desenhos ela quisesse, né, daquilo da gravura em metal. Bom, com isso a gente fecha o 190, né, que é o item 190, onde tem aquelas duas classificações de médiuns, quanto a especialidades, né? Agora, ele vai dizer com relação ao modo de execução. Deixa eu fazer uma coisa aqui só para mim. Pronto. Isso eu já consigo eliminar uma parte que eu precisava aqui, né? Então, quanto às variedades de médiuns escreventes. Os médiuns escreventes nada mais são que os psicógrafos, aqueles que se dedicam à psicografia. Chico Xavier se destacou pela quantidade de livros que ele psicografou. Então, até o fim da vida dele, enquanto ele estava encarnado, saíram 412 livros, mas ficaram muitos sem publicar, né? E que aos poucos estão sendo publicados. E tem gente que fala que já passou de 500 livros, né? 500 livros em uma vida, todo mundo sabe o trabalho que deve dar para um escritor escrever um livro. Ele leva meses para escrever um livro. É difícil aquele que para em uma semana faz o livro. Chico escrevia muito rapidamente, porque não era ele, eram espíritos que traziam já preparado e se utilizavam da mediunidade dele, e aquilo jorrava, era uma folha atrás da outra, uma página atrás da outra, né? Então, os médiuns escreventes ou psicógrafos são os que têm a faculdade de escrever por si mesmos, sob a influência dos espíritos. De novo, influência. Então, médiuns de efeitos intelectuais. Depois tem os médiuns mecânicos, médiuns psicógrafos mecânicos. Aí ele lembra a gente, porque como isso é um resumo, então ele está falando muito rapidamente, mas ele deixa o detalhe para a gente ver se a gente quer, né? Então, médiuns escreventes mecânicos são os que escrevem recebendo um impulso involuntário na mão, sem ter nenhuma consciência do que escrevem. Muito raros. Naquele momento, Kardec falou, muito raros. Havia um verdadeiro jorrar de médiuns de efeitos físicos naquele momento. Então, tinha menos de efeitos intelectuais e menos ainda de médiuns escreventes mecânicos. Mas, com o passar do tempo, foi se desenvolvendo mais e mais. O fato de se produzir fenômenos físicos se deve à doação de ectoplasma. E é bastante, assim, acentuado no termos assim, de chamar atenção, né? Retumbante. Por exemplo, a materialização. É algo surpreendente. Do nada aparece uma pessoa que começa a esfumaçar e tal, e vê o contorno perfeito, né? Em alguns casos, com todos os detalhes, né? E então isso era realmente para chamar atenção. Hoje,
a situação se inverteu. É muito mais difícil encontrar médiums de efeitos físicos como tinha naquele momento, né? De realmente materializar ou corporificar um espírito. Então, por isso que era chamado de materialização, ou seja, dá a característica material para um desencarnado, alguém que não tem corpo físico, portanto, não está envolvido no material para o nosso plano, que no plano que ele vive, ele é material, aquele espírito é material, mas é outra circunstância, né? Então, ele fala, dá uma olhada lá na questão 179. Aí vamos pegar só o que a gente riscou aqui. Trata justamente dos médiuns mecânicos, no capítulo 14. Tá? Então, é uma ação diretamente exercida pelo espírito sobre os objetos. Então, isso é os efeitos físicos, né? Ele vai fazer uma comparação com relação ao médium sendo um objeto, e ele mexe com esse objeto, né? Ele conduz esse objeto, que é a mão do médium. Então, é esse ponto que Kardec está levando a gente a entender, através da comparação do médium de efeitos físicos com o médium que o espírito que usa o mesmo, né, o material para mover um objeto, ele vai usar de forma intelectual a mão do médium como um objeto, né, e vai mexer ali, ele vai trabalhar o médium, só aquele médium, e ele vai estar escrevendo. Então, outras vezes, seus movimentos, falando de movimentos, efeitos físicos, né? Outras vezes, seus movimentos dão mostra de um sentimento afetuoso. Puxa, pulei tudo aí, desculpa. Por vezes, a cesta se agita com tanta violência que escapa das mãos do médium, e não raro se dirige a certas pessoas da plateia para bater nela. Uma manifestação de agressividade, né? Já outras vezes, os movimentos dão mostra de um sentimento afetuoso. Faz um movimento, né? Faz assim, bastante leve na frente de uma pessoa para mostrar o que o espírito está sentindo, né? O mesmo ocorre quando o lápis está colocado na mão do médium. Frequentemente é tirado longe com força, ou então a mão, bem como a cesta, se agitam convulsivamente e batem na mesa de modo colérico, ainda quando o médium está possuído da maior calma, maior tranquilidade, e se admira de não ser senhor de si. Ele não comanda o braço dele. Então, esse é o... Mas aí ele está falando de espíritos imperfeitos que estão fazendo esse tipo de coisa, né? Agora, quando o espírito atua diretamente sobre a mão, ele dá uma impulsão de todo, independente da vontade do médium. E aí é chamado de médium passivo ou mecânico. Passivo porque ele é dócil na mão do espírito. Essa passividade o espírito faz o que bem entende, ele escreve o que quiser, independente da vontade do médium. Por isso que é chamado de mecânico. É uma ação involuntária do médium, né? Aí ele fala dos semimecânicos. Bom, a gente viu aqui que tem médiuns escreventes, ou psicógrafos, os mecânicos, e agora os semimecânicos, que são aqueles que escrevem por impulso involuntário na mão, mas têm consciência do que está escrevendo, a frase que está sendo escrevendo. Então, ele vê isso como mais comum. Naquela época tinha mais, né? Era mais comum isso. Tem médium, né? Que é possível isso também, já que o espírito não tem, já que o médium não tem esse controle, que pode ser escrito com as duas mãos. Ou até mesmo se for fazer uma pintura, ele pinta com as duas mãos. Então, e a pessoa e o médium é destro, por exemplo. Não, ele é destro e pronto. Mas não. Aí ocorre com as duas. Por quê? Porque se é mecânico,
ele não detém do controle, né, do espírito, que o espírito está escrevendo, né? Então, aí ele fala, dá uma olhada lá no 181, aí a gente vai lá. No médium puramente mecânico, o movimento da mão não depende da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e opcional. Vem aqui para mim uma historinha. Eu posso escrever essa historinha ou não, com as minhas palavras. Eu posso até ouvir com todos os detalhes aquilo e posso até escrever, reproduzir com todos os detalhes. Mas é opcional, é voluntário. Eu quero ou não quero fazer. Já o médium puramente mecânico, ele não tem controle nenhum. Já o médium semimecânico participa de ambos os gêneros. Então, ele está escrevendo o que o espírito quer, mas ele está sabendo o que está sendo escrito, ainda que independente do que ele está... assim, do que o médium está escrevendo, do que o espírito está escrevendo, né? Sente que a sua mão uma impulsão é dada contra a sua vontade, mas ao mesmo tempo está sabendo que está sendo escrito à medida que as palavras se formam. Então, no primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, precede, que é o intuitivo. E no terceiro, ele acompanha, ele está sabendo tudo que está escrito, né? E ele acha que esses últimos, né, médiuns, esses que do semimecânico, é o que mais tem, né? Aí, médium intuitivo. Ele fez toda, né, ele mudou a ordem do que ele falou ali, tá? Né, mas isso não atrapalha em nada. Os que recebem as comunicações dos espíritos mentalmente, mas escrevem por vontade própria. Isso que nós falamos, né? Vem a história na cabeça dele lá e ele escreve. Escreve do jeito dele, como ele entendeu, tá ali, escreve. Então vem a intuição. Diferem dos médiuns inspirados, porque estes não têm necessidade de escrever, enquanto o médium intuitivo registra o pensamento que lhe é sugerido rapidamente sobre determinado assunto que lhe foi proposto. Então, ele manda ver os 180. Mas vamos ver o que ele fala assim, ó. Esse tipo de mediunidade intuitivo, né, médiuns intuitivos, são os mais comuns, mas também são aqueles que estão mais sujeitos a errar, porque frequentemente não pode discernir o que provém dos espíritos do que é deles mesmos. Então, existe muita gente que duvida do que está vindo, o que é normal. E ele pode até se dar esse trabalho de duvidar. Precisa disso para analisar, né? Aí depois é que ele percebe se realmente está tudo certo ou não, se ele não se enganou ou se ele foi enganado, né? Então, esse item 180, que ele pede para dar uma olhada lá, que são os médiuns intuitivos, ele fala, a transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, a sua alma, de sua alma. Lembrando que a alma é o espírito encarnado, né? Porque por esse nome designamos o espírito encarnado. Desculpa, já estava escrito aí, que vem na cabeça. Nesse caso, o espírito livre não atua sobre a mão para fazê-la escrever. Não a toma e não a guia, mas atua sobre a alma, com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, dirige a mão e esta dirige o lápis. Notemos aqui uma coisa importante. É que o espírito livre não se substitui à alma, visto que não a pode deslocar. Então, ele não pode controlar totalmente o encarnado. Então, ele vai inspirando, ele vai colocando informações, né? Domina sem que ela tenha consciência disso e imprime nela a sua vontade. Em tal circunstância, o papel da alma não é o de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. Então, é de espírito para espírito, né? Do desencarnado para o encarnado, através da alma, né? Porque o corpo é o carro, né?
o motorista é o espírito, é a alma, né? Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não dite o seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Mas, sendo assim, poderão dizer que nada prova ser um espírito estranho quem escreve, e não o do médium. Efetivamente, a distinção é, às vezes, difícil de ser feita. Porém, pode acontecer que isso apresente pouca importância. Então, realmente tem essa dificuldade. E mais para frente ele fala que se o papel do médium é de uma máquina, o médium mecânico, desculpa, o médium intuitivo age como um intérprete. Nós já vimos isso, lembra? Que entre duas pessoas que falam idiomas diferentes, o médium, ele traduz o pensamento do espírito para o encarnado, só que a maneira dele, do jeito que ele entende, então vem na forma de intuição, né? Médiuns polígrafos, isso é interessante. Chico fazia muito isso. Ele mudava a caligrafia segundo o espírito que se comunica, ou tem a aptidão de produzir a letra que o espírito comunicante tinha em vida. O primeiro caso é muito comum. O segundo, o da identidade da letra, é mais raro, ao longo de toda a comunicação. Uma vez eu estava vendo um estudo sobre isso, e aí o espírito, aí a pessoa que estava falando desse estudo, ela falava o seguinte: olha, a caligrafia da carta que o espírito está escrevendo pode ser totalmente diferente. E ele escreve muito rápido. Quando chega na assinatura, ele escreve lento, porque ele quer imprimir a assinatura dele ali. Então, tem até um trabalho de assinaturas que, que uma pessoa fez, de espíritos, né, cartas, e quando tinha na vida de encarnado. E era muito semelhante. E as cartas que Chico escrevia para as mães, tinha muito disso. No final, a assinatura era muito parecida, muito próxima, né? Muito semelhante. E nós tivemos uma vez um caso de uma irmã de uma frequentadora do grupo, né? do grupo mediúnico. Ela escreveu uma carta longa, né? E no final ela assinou. Depois, essa amiga, né, essa companheira de trabalho, tudo, ela falou: olha, é impressionante, a letra ao longo da carta não era dela, mas a assinatura era dela. Tanto que, tanto eu quanto minha irmã, nós temos uma tatuagem que é a assinatura dela, e é idêntica. Então, ela falou: eu não tenho dúvidas pelo conteúdo e pela assinatura, né? Então, o médium polígrafo é o que muda a caligrafia ao longo de toda a carta, né? Então, ele escreve de acordo com como é uma habilidade do médium, né, de escrever, né? E aí a gente... outra coisa que ele pede para ver a número 219. Lembra-me que nós estamos na 190, 191? Ele fala: dá uma olhada na 219. Então, a gente vai pular, vai lá para frente. Tá? Por isso que está em cor diferente aí. Mudança de caligrafia, item 219. Fenômeno muito comum entre os médiuns escreventes é o da mudança de caligrafia, segundo os espíritos que se comunicam. Então, esse é melhor a caligrafia do espírito, quando encarnado. E o mais notável é que a mesma caligrafia se repete sempre com o mesmo espírito, e às vezes é idêntica à que ele tinha em vida. Então, se ele escreve 5 cartas, as 5 cartas têm a mesma caligrafia, que é diferente da do médium e que é diferente de outros espíritos, outras cartas que foram escritas. Veremos mais tarde as consequências que se podem tirar disso, no tocante à identificação. Essa mudança só ocorre com os médiuns mecânicos e semimecânicos. Por quê? Porque eles estão sob a influência maior do médium do que no intuitivo. No intuitivo é o conteúdo que está valendo e não a forma com que está sendo escrito.
porque neles o movimento da mão é involuntário e dirigido pelo espírito. Não se dá o mesmo com os médiuns puramente intuitivos, pois nestes o espírito age apenas sobre o pensamento, e a mão é dirigida pela vontade do médium, como nas circunstâncias comuns. Mas a uniformidade da escrita, mesmo no médium mecânico, nada prova absolutamente contra a sua faculdade, pois a mudança de caligrafia não é a condição absoluta na manifestação dos espíritos, mas ocorre de uma aptidão especial, de que os médiuns mais decisivamente mecânicos nem sempre são dotados. Então, é qualidade do médium. Lembra que a gente falou que existe, no mesmo tipo de mediunidade, assim, uma gama, uma diferença, né, entre, nessa mesma mediunidade, de um médium para outro. Então, o médium escrevente, o psicógrafo, ele pode escrever de acordo com a maneira que ele escreve, porque ainda que mecânico, lá tudo ele está escrevendo ali. Mas, quando se trata de médium que tem essa habilidade, ele escreve exatamente como o espírito escreve. Designamos os que possuem, né, essa habilidade por médiuns polígrafos. E aí, Herculano Pires faz uma observação interessante. Ele fala assim, olha, os casos de reprodução mediúnica de caligrafia de mortos, até acho interessante, né, a maneira com que anos atrás se falava de desencarnados, os mortos, aí pronto, são numerosos e, como sempre, suscitaram hipóteses e explicações fantásticas dos negadores. Então, aqueles que negavam isso, tinha todo tipo de fantasia, de explicações ilógicas, né? Quanto mais dotado de conhecimentos científicos, o negador mais se empenha em explicar os casos a seu modo. Aí ele dá um exemplo, né? No campo religioso dá-se o mesmo. O professor e reverendo Otoniel Mota relata em seu livro Temas Espirituais. Então, esse reverendo, professor, ele é espírita, né? Porque está tratando de temas espirituais. E trata, nesse caso, um caso de comunicação escrita recebida pelo Dr. Felício dos Santos, que por algum tempo se entregou à prática do espiritismo, mas morreu católico praticante nesta capital, provavelmente São Paulo. O espírito comunicante havia sido professor e amigo do autor, que identificou a caligrafia do mestre, embora explicando que se tratava do demônio. Então, olha só, mesmo vendo ali, né, lembrou, sabia, né, comparou e realmente, puxa, dele, mas é coisa do demônio, né, porque não tinha outra explicação. Que é isso que ele fala, né, que as explicações fantásticas dos negadores. Finalmente, isso é interessante, né? Os médiuns poliglotas, os que têm a faculdade de falar ou de escrever em línguas que não conhecem. Naquele momento eram muito raros. Hoje, a gente depara com isso. A gente percebe pessoas falando. E é tão interessante que a gente pode falar num idioma que o médium fala, né? E outro idioma que o espírito fala, né, que está sendo falado, porque o médium também fala esse segundo idioma, e a comunicação acontece perfeitamente. Exemplo, o médium fala português e inglês. Eu posso falar isso porque ocorreu comigo, e não foi uma vez nem duas, foram várias, porque havia interesse meu, ao falar com o espírito, que as pessoas que estavam ali, fazendo parte do grupo, nem todas falavam inglês. Então, o espírito falava inglês perfeito. Até era assim, assustador, porque o médium não falava aquele inglês tão perfeito, né? Então, ele falava, eu me comunicava com ele em português, ele respondia em inglês, eu falava em português e inglês, e assim ocorreu toda a comunicação, de forma natural. Então, aí entra nesse médiuns poliglotas, que falam mais de um idioma, ou idioma que não conhece normalmente. Nesse caso, podemos dizer que conhecia, talvez o exemplo não seja muito
apropriado. Mas o importante disso é que a linguagem é mental. E se for dirigido o espírito, ele vai falar português. Porque o aparelho falador, que é o médium, fala português. E também inglês. Mas não importa, porque o pensamento é que vai fazer com que ele transmita. Né? Médiuns analfabetos. Olha que interessante. Não sabe escrever, nem ler nem escrever. Mas, quando está dando comunicação, escreve. Escreve em cartas bem elaboradas, tudo. Porque não é ele. Então, pode ser mecânico, pode ser o que seja, mas normalmente é mecânico, né? Porque ele não tem domínio. Porque se ele não sabe ler e escrever, ele não vai poder interferir. Né? Mas ele faz, assim, discorre a carta, faz toda ela sem nenhuma dificuldade. E ele fala que é mais raro, né? Porque tem algumas dificuldades a vencer, o conhecimento, né? Então ele pode, claro que ele está se utilizando o espírito de conhecimento anterior àquela existência. Então, ele sabia escrever numa outra existência. Nessa ele não sabe. Por que não sabe? Isso é problema dele, tá? Ele que reencarnou desse jeito. E assim nós terminamos, né, nosso estudo de hoje. E no dia 27, na próxima semana, a gente vai dar sequência, que, como a gente afirmou e segue afirmando, é bastante longo esse quadro sinótico a respeito do quadro sinótico dos tipos de mediunidade. Sim ou não? Muito bem, é o momento da gente refletir, conversar, discutir alguns pontos. Se quiser, a gente repassa, né, o que nós falamos, para poder lembrar, né? Mas como vocês podem estar anotando aí também, já me tira esse trabalho, né? Mas eu tenho um comentário. Você está me ouvindo? Tá, né? Totalmente. Nem estou ouvindo? Eu tenho, assim, é um comentário um pouco mais geral, porque enquanto você estava falando, me veio na cabeça o seguinte, né? Que independentemente da mediunidade que a gente está estudando, não é que eu quero dizer que é a moralidade, né? Mas, assim, o médium, ele acaba... não é que eu não estou sabendo falar direito, mas, assim, não é que ele tem uma influência no resultado, né, da comunicação, mas é como se o que o médium sabe fosse um filtro para uma boa comunicação, vamos dizer assim, que você fez um comentário anterior falando sobre isso, né, do médium perceber o que está acontecendo. E daí, toda vez que a gente está estudando essas diferentes mediunidades, sempre me vem assim, né, que a não ser se a mediunidade for muito mecânica, né, e o médium está extremamente passivo, mas mesmo assim, né, até o tipo, olha eu, mas a vibração do espírito, né, que se aproxima dele também dá a impressão que precisa ser compatível ao médium, sabe? Não sei se eu estou me expressando bem. Eu acho que estou entendendo. Vamos ver, eu vou falar algumas coisas que talvez aí você vai falar, ele entendeu. Então, falando, não entendeu nada. Mas vamos lá. A moral do médium, ela segura, né, em muito a comunicação. Porque existe, se a gente pega lá aquela questão 100, né, do Livro dos Espíritos, que é a escala espírita, nós vamos ver espírito desde aqueles mais assim atrasados, né, até os mais elevados, né, e toda a gama que tem no meio. Então, numa comunicação, dependendo do trabalho, então o espírito, ele, por exemplo, vamos falar de um espírito bom, um espírito superior que vem dar uma comunicação. Ele comanda, né,
a mediunidade, né, desse médium, e dá a comunicação assim, no melhor estilo, tudo, se o médium, claro, tiver o preparo para isso, né? Vamos levar por esse lado. Aí ele vai e dá todo, sabe, aquela comunicação de forma integral. Exatamente. Digamos que ele conseguiu passar 90% entre conteúdo e forma do que ele queria transmitir, né? Agora vamos mudar. Agora vem um espírito, né? Que nós já vimos aí a capacidade do médium, o preparo dele, tudo para receber esse espírito e tal. Aí vem um espírito extremamente atrasado, no médium que não é tão preparado. Mas tão preparado como? A educação mediúnica dele, sabe? Não só do ponto de vista da moral e tudo, mas isso ele até pode ser uma moral elevada e tudo, mas ele ainda não tem educação, ele não consegue, ele não busca recursos nele e através do aprendizado e tudo, para poder controlar o espírito. Aí vem o espírito, ele grita, ele bate na mesa, bate no vizinho, bate no dialogador, fala palavrão, não sei se eu já falei isso ou não, mas sabe, faz o que bem entende, né? Mas aí tem muito mais, ainda que seja inconsciente, tem muito mais da influência do médium, né, que dá liberdade para o espírito fazer isso. Não que ele faça isso deliberadamente, ele não tem controle ainda. Por isso a importância da gente estar sempre falando, olha, estuda, busca conhecer-se, busca melhorar-se, busca comandar a sua mediunidade. Então, a gente aceita até às vezes algum um evento outro aí que passa, mas não é para acontecer. Uma agressão verbal, por exemplo, né? Porque o que eu tava pensando, agora é que me veio a palavra certa, né? Que no centro eles sempre falam, né? Olha, tem hora e lugar para você dar passividade. E é nesse ponto que enquanto você estava falando, eu fiquei me perguntando, né? Até que ponto que o médium consegue controlar isso? E por que que geralmente, quando acontece esses eventos inesperados, sempre são esses espíritos mais, vamos dizer assim, endurecidos, né? Como a gente fala. É óbvio que eu sei que espíritos superiores não vão fazer um negócio desse, mas é como se eles fossem. Não sei nem se eu estou sendo justa falando isso, mas é como se fosse um imã, né? Parece que o médium ele consegue dar uma passividade assim muito fácil a qualquer momento, a qualquer hora, né? Uma vez não foi comigo, foi com a minha irmã na aula do Livro dos Espíritos. A pessoa começou a dar passividade no meio da aula, né? Então, por que eu não consigo entender muito bem assim, por que existe essa facilidade tão grande? A forma é justamente a educação mediúnica. A velhinha vai falar alguma coisa. Olha, Ana Paula, Você está ouvindo bem ela? espera que eu vou Eu mais tô perto. ouvindo. Ah, Um pouquinho mais perto, espera. Eu preciso saber que eu estou aqui, tá? Eu estou aqui, tá bom? Olha, eu vou dar um exemplo meu próprio, tá? Falando de mim. No começo era muito mais difícil. Qualquer lugar que eu entrasse, né, num shopping, na casa de alguém, sabe, numa viagem curiosidade para ver como é que eram igrejas, né? E eu me envolvia muito e passava mal. Dependendo da condição do espírito, eu passava mal, né? E eu perdia, inclusive, energia, perdia forças, tinha que me recuperar, tal. Muitas vezes, e isso tudo no início, né? O espírito tinha que ser doutrinado fora da casa espírita, porque a minha mediunidade é ostensiva, né? Eu sinto com muita facilidade. Aí os anos foram passando, eu vou te dar um exemplo de hoje, que está acontecendo agora, hoje, nesse momento. Eu estou sob uma influência de um espírito. E
E eu já O sei. exemplo que ela está dando é real, é o que está Não, acontecendo é agora. real, é o que está acontecendo. Hoje, o que está acontecendo? Depois de tantos anos de estudo, né, exercício mediúnico, né, o aprendizado realmente. Então, hoje eu usei uma frase para o meu marido que eu nunca usaria, e saiu, né? Eu falei, olha, ele me perguntou uma coisa, falou alguma coisa, que eu já estou sentindo assim, a emoção totalmente desequilibrada, e eu falei para ele, cuidado, você está mexendo aí como é que é, com uma onça pintada. Eu me coloquei no lugar de uma onça pintada, né? De o desejo de agredir, de falar, de não estar aqui, sabe? Então, mas existe um controle hoje, né? Nunca, nem sempre foi assim. Mas então, o que ocorre realmente é isso: é o médium que não se prepara, o médium que não estuda, que não passa pelos exercícios da mediunidade, né? Observa-se a si próprio, o que é seu, o que não é seu, né? Ele dá passividade na rua, né? Ele não tem controle. O que é a educação mediúnica, né? É que dá o controle para o médium. Na verdade é isso, Ana Paula. Então, não tem nada, não tem, assim, não é que não tem nada a ver, mas não é, porque às vezes ele dá-se a entender que é uma questão moral do espírito, sabe? Do médium. Médium. Ah, você tá vendo só batedor, você tá vendo só esses que xingam, é porque, ó, toma atento, porque veja o que você anda fazendo. Não necessariamente. É como Não, se fosse mesmo uma questão Não de vamos, comunicação. isso, não vamos avaliar a qualidade moral do médium, não, não. tá? Não, não tem nada a ver, sabe? Assim, Apesar de que a moralidade foi, ela faz com que ele se afinize com os maus espíritos, né? Aham. Ou com os bons espíritos. Você fala em termos de moralidade, a moral está falando de coisa boa, né? E então você se afiniza com os bons espíritos, se você tem a moral, né? mas esse controle, deixa eu só falar uma coisinha, velho, porque eu estou preocupado ali com o horário, tá bom? Uma coisa que é importante, eu vou dar um exemplo que aconteceu com uma pessoa que me orientou, me pegou pela mão, tudo, e ele contou, eu não vi, não estava presente, mas ele falou, tinha um espírito, desculpa, um médium, que se deixava levar na mão do espírito, o espírito fazia o que queria dele, qualquer que fosse o espírito. Então, uma vez numa reunião, estava lá e ele fazia isso, não foi a primeira, nem a última vez, tá? Mas aquela tinha sido a última vez, porque o espírito derrubava o médium da cadeira. O médium caía no chão, você tirava lá. Né? Aí era o maior espetáculo, porque ele fazia o que bem entendia. O que ele fez? Ele falou, eu vou me dirigir ao médium, eu estou falando com o médium, sabe? Falando durante a conversa ali, no meio da reunião, todo mundo aí orando, né? Mantendo o trabalho mediúnico sob controle. Ele falou, eu estou falando com o médium, a casa é sua, você permite se você quiser deixar entrar. Então, você controle a sua mediunidade. Agora eu vou falar com o espírito. Você aí, coloca o médium de novo no lugar na cadeira. Aí ele sentou, assim, como uma criança, fala, dá uma dura e senta ali. E aí transcorreu naturalmente, normalmente, a comunicação, né, o diálogo. Então, depois ele falou, olha, o médium, ele controla, sim, de um jeito ou de outro, estando consciente, inconsciente ou inconsciente, ele controla a manifestação, mas isso ele desenvolve, porque enquanto ele não desenvolver, que é o tal do médium natural, esse que, né, ele não tem nem vida própria, no trabalho ele dá show, na escola ele dá show, no supermercado ele dá show, sabe? Então, a moralidade, ela acaba ajudando o médium a fazer esse diálogo interno que o dialogador fez, né?
Sim, Porque quanto mais você vai desenvolvendo, não só a técnica, né, mas a moralidade também, você tem autoridade sobre o espírito para sim, dizer, olha, aqui não é o lugar. Eu exato. lembro de uma médium lá do centro que ela falava assim, olha, agora não é hora. Se você quiser me acompanhar até o centro, a gente vai até o centro e lá eu posso te ajudar, mas aqui não. Tá, eu vou te Eu falar lembro de que um ela falou caso, eu vou te falar de isso. um caso interessante. Nós tivemos aqui durante um tempo um frequentador dos estudos. E vira e mexe no estudo, ele fica, sentia mal e tal, e a gente dava uma assistência para ele. E aí chegava até passar o espírito para o médium, para um outro médium, né? Porque ele não tinha educação nenhuma mediúnica ainda. Ele estava aprendendo, né? Aliás, ele nem frequentava trabalhos mediúnicos, era só na teoria, que depois ele se mudou. Foi para New Jersey, ou então Nova York, não me lembro, mas se mudou de estado. Vira e mexe, a velhinha se sentia mal. Aí, quando ela estava mal, né, passava um tempo, a gente dava um atendimento, ela mesma se controlava, tal, conforme a situação. Aí ele ligava, ele falou: olha, eu estava me sentindo tão mal e não deu outra. Eu pensei em vocês, né? Pensei na velhinha. Então, tudo que era a forma que ele tinha, em vez de ele controlar, ele jogava para a velhinha, né? Ela que se vire lá, né? Não tinha problema com isso. Só que se não tivesse a velhinha, sei lá, se Ele ia fazer, né? desencarnasse, o que ele ia fazer? Então ele tinha que. Aí depois a gente, né, foi conversando assim, a gente manteve contato até, e ele, eu soube que ele já fazia parte de um grupo de trabalho mediúnico lá na região e estava bem melhor. A esposa dele falava: e agora melhorou muito, que dá o trabalho até para mim, né? Até para a mulher que nem tinha conhecimento nenhum. Aliás, ela nem acompanhava, né, os estudos. Então, era assim: tem formas de você trabalhar isso, mas a melhor delas é desenvolver o controle. E esse controle é através da moral, através desse próprio diálogo interno. Ei, agora não. E o estudo, né? O estudo vai Na casa conhecendo. espírita séria, na casa espírita que tem um objetivo sério, né? E às Senão, vezes as pessoas, a minha dúvida era essa, até porque às vezes as pessoas comentam e falam assim, o tipo de comunicação que o médium tá muito alinhado ao que moralmente ele é, né? E não faz muito sentido isso, né? Você vê que coisa, né? Eu tô agora trabalhando aí um estudo que a gente vai dar, né? A Suelen e eu, nós vamos dar para os americanos aí, e sobre mediunidade, né? E nós pegamos material aí que é da federação, né? A Federação Brasileira, Federação Espírita Brasileira. Só que ela foi agora traduzida, né, para o inglês, né? É um material muito bom. E no meio do estudo que eu estou, né, procurando levantar ali as informações, tinha um slide que falava exatamente isso, que o médium tem que ter controle. Ele não pode urrar, não pode bater na mesa, não pode fazer nada, não pode xingar, não pode falar palavrão. Por quê? Porque se não tiver controle, lembra que a gente estava falando, você, Uhum. a Kátia e mais uma companheira aí que, né, que está estudando com a gente, né, nas segundas-feiras, e que ela tinha receio, né, da mediunidade e tudo, e aí vocês colocaram sobre né, assim, a situação do controle. Se a gente tiver controle, tudo transcorre com a maior naturalidade. eu gostaria de fazer uma observação, é muito rápida. Eu, no começo, confundia muito, porque a gente estuda sobre a sintonia, né? É. Isso é muito importante. Mas aí eu vi aqui no trabalho mediúnico, através de mim, só falavam em espíritos vingadores, doentes, etc., né? E muito bravos, né? Eu falei, poxa vida, né? Aí eu falei, deixa eu me conhecer, o que é isso, né? Com o tempo eu fui aprendendo que são duas coisas diferentes. A sua vida é uma coisa, o trabalho mediúnico é outra. Na sua vida você sintoniza e em qualquer momento a gente sintoniza mesmo, né?
E aí depende daquilo que você é, daquilo que você faz, da sua moralidade, etc., né? Dos seus objetivos, seus desejos. Aí você atrai o que você quer. No trabalho mediúnico, independe de você ser elevado ou não, entendeu? A necessidade do espírito, né? O espírito é trazido para o médium que é capaz de atendê-lo. Entendeu? Que tal, quando é um espírito muito endurecido, ele é levado para o médico que tem mais condições físicas, né? E às vezes condições morais, né? É diferente. E controle também. E controle, exatamente. Depende de tudo. Que eu pensei agora no que você estava falando, que ninguém leva para o médico pessoa saudável, né? Ninguém fala assim, nossa, esse médico é ruim, ele só trata de gente doente. Não, Ninguém fala isso, né? Muito pelo contrário. É o resultado, né? Então, agora eu entendi. Obrigada. Agora, foi interessante. Preciso, né? Eu preciso ter bastante controle, quer dizer, todos nós, né, Ana Paula, na vida, né? Porque... todo mundo é médium, né? A gente pode identificar também nos pensamentos quando não é nosso pensamento e falar a mesma coisa. Exatamente. Mas de vez em quando a gente tem umas quedas, por mais que a gente se esforce, né? E essas quedinhas aí a gente abre janelas e portas, né? E aí chegam ao nosso redor aqueles que a gente se sintonizou. É diferentemente dentro da casa espírita. Agora, o que você me falou, o que você falou, para mim foi um desequilíbrio dentro da casa espírita. Precisa ver o que aconteceu realmente. O próprio médium, né? O próprio médium. Não, era uma... essa moça, infelizmente, ela era reincidente, sabe? Toda hora ela dava passividade. E daí tinha que treinar, parar a aula. Parecia que era proposital, sabe? Para parar a aula. Mas aí... E às vezes era mesmo, né? Os Talvez espíritos ela tivesse no início também, né? ela estava no início, Aí tiraram ela do livro dos espíritos e levaram para o desenvolvimento mediúnico. É muito difícil, Ana Paula. A mediunidade ostensiva, quando você descobre a mediunidade, quando ela desabrocha, nossa, é muito difícil. Imagino que sim. Muito bem, chegamos ao final da nossa reunião de hoje. E se tiver alguém que gostaria de fazer a prece, fique à vontade. Eu faço então, Luiz. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, lembrar da imagem de Jesus, nosso mestre, agradecendo a espiritualidade amiga aqui presente nos nossos lares, nesse centro, que tanto nos ajuda a compreender os ensinamentos, a compreender o nosso papel nessa reencarnação e o que devemos fazer diante das nossas dificuldades, dos nossos tormentos, o que podemos fazer com aqueles que nos pedem ajuda, o que nos necessitam no nosso dia a dia. Que nós possamos levar esses conhecimentos a todos aqueles que necessitam e que possamos estar novamente aqui reunidos na próxima semana. Mais uma vez agradecidos, encerramos a reunião de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.